Quais faculdades eu cursaria em 2025? Nesse vídeo eu vou fazer para você uma lista com as melhores e piores faculdades que eu cursaria, talvez cursaria ou não cursaria em 2025 e vou apontar para você os motivos para este ranking aqui no nosso Tier List. Então vamos lá sem enrolação. Começando com algumas faculdades que eu cursaria, a primeira delas não pode ser diferente, é a Faculdade de Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Por quê? Trabalha em uma área que tem muita demanda, embora muitas pessoas falem, a área da programação está saturada, não sei o quê. Gente, se vocês forem por esses comentários de que áreas estão saturadas, vocês não vão cursar nada, porque tem gente falando disso de todas as áreas. E segundo, que com essa área você pode trabalhar como CLT, você pode trabalhar como autônomo, você pode empreender, você pode ir para fora do Brasil trabalhar, você pode prestar concurso público, você pode morar no Brasil e trabalhar para fora do Brasil. E além disso, você ainda tem um curso extremamente rápido, é um tecnológico, é um curso muito rápido, por isso ele tem vários dos requisitos para ser uma boa opção de você cursar. E também a remuneração, de acordo com o seu perfil e as suas perspectivas, pode ser muito boa. Por isso que eu coloco análise e desenvolvimento de sistemas em eu cursaria. Seguindo na mesma linha, ciência da computação é um curso que tem uma duração aí de 4 anos, também pode trabalhar com programação, assim como análise e desenvolvimento de sistemas, e também é uma graduação extremamente completa que pode ter uma boa remuneração. Então os argumentos para as duas são basicamente os mesmos, por isso ambas estão aqui em eu cursaria. Outra faculdade que eu cursaria é a faculdade de psicologia. Por que psicologia eu cursaria? Primeiramente, a gente vive numa sociedade que está cada vez mais apresentando problemas de saúde mental. A porcentagem de pessoas que apresenta ansiedade, depressão, vem crescendo consideravelmente se você comparar com os últimos anos. Isso acontece porque a sociedade está cada vez mais doente, devido a tantos estímulos e tantas coisas do mercado de trabalho, na nossa vida pessoal, isso tudo acaba trazendo problemas mentais, no caso, problemas de saúde mental. Por isso, o profissional de psicologia ele vem tendo cada vez mais demanda nos últimos anos e principalmente a remuneração dele também cresceu consideravelmente. Hoje você encontra psicólogos que ganham muito mais do que médicos, isso sem empreender. Imagina tendo a sua própria clínica e tudo mais. Por isso que eu com certeza acho uma excelente opção e eu com certeza cursaria a faculdade de psicologia. Agora vamos dar sequência. Uma faculdade que também entra aqui no eu cursaria é medicina. Medicina praticamente dispensa comentários, porque ainda é uma profissão que tem uma remuneração muito alta e a nossa sociedade tem cada vez mais pessoas doentes, seja de obesidade, seja problemas de diabetes, problemas de pressão arterial ou qualquer outra coisa que também esteja associada à saúde humana. E nisso a gente tem uma demanda cada vez maior por profissionais de medicina, que são os médicos. E isso não vai mudar, a gente não vai ter ali uma perspectiva de que todo mundo melhore a sua saúde e você não tenha mais problemas de saúde. No caso, as pessoas não tenham mais problemas de saúde. Consequentemente, a demanda por profissionais de medicina vai ser cada vez maior. Isso sem considerar questões estéticas, por exemplo, tem muitos médicos se especializando em cirurgia plástica, por exemplo, além de tantas outras coisas, e a remuneração sempre é alta para esses profissionais, por isso com certeza eu colocaria aqui como eu cursaria. Dando sequência aqui, uma faculdade agora que eu não cursaria seria a faculdade de pedagogia. Primeiro que a faculdade de pedagogia, ela não vai ter uma remuneração tão alta quando você conseguir exercer a sua profissão, e isso para mim é um critério muito importante, ter uma boa possibilidade de ter uma remuneração. Em geral, profissionais de educação não recebem tão bem quanto poderiam, no caso, quanto mereceriam. Então, nesse contexto, por não ser tão valorizado aqui no nosso país a questão da educação, eu considero um curso que eu não faria, que é a faculdade de pedagogia. Dando sequência, outra faculdade que eu não cursaria seria a faculdade de serviço social, que também não tem tanta demanda e a remuneração é relativamente baixa. Por isso que eu considero uma faculdade que eu não cursaria. Agora, um outro curso que eu acho interessante a gente destacar aqui, que entraria em uma questão de não cursar, é a faculdade de administração. Por que eu não cursaria a faculdade de administração? Porque nós temos cada vez mais profissionais que são graduados em outros cursos, exercendo cargos de administração. Por exemplo, você chega em uma indústria e você vai procurar pelos gerentes. É muito mais fácil os gerentes serem formados, por exemplo, em uma engenharia,
por exemplo, engenharia de produção, e se especializarem em algum cargo de gestão mais administrativo, fazendo uma pós-graduação, um mestrado ou um doutorado, do que alguém que tenha feito apenas administração, porque essa pessoa ela tem conhecimento de todo o funcionamento do contexto daquele negócio e ela também está especializada em gestão, diferentemente de uma pessoa que fez apenas administração e não tem tanto conhecimento sobre o contexto. Por isso, em muitas oportunidades, em muitos cargos, o profissional de administração é substituído, principalmente nesses cargos que têm remunerações mais altas. Para cargos mais básicos, como assistente administrativo, auxiliar administrativo, assistente de RH, essas coisas, beleza, você vai encontrar muitos profissionais formados em administração, mas para cargos mais altos é exigido em muitas oportunidades uma outra graduação onde você seja especialista naquele negócio que o profissional vai possuir um cargo alto. Por isso eu considero uma faculdade que eu não cursaria, no máximo eu me especializaria depois de fazer outra faculdade. Agora, um curso que também, na minha visão, vale muito a pena e eu cursaria, seria a Faculdade de Medicina Veterinária, mas principalmente para quem quer se especializar em animais de pequeno porte, ou seja, os animais de estimação, seja cachorro, gato ou até mesmo passarinhos, algo do tipo, porque a demanda por esses profissionais é cada vez maior, visto que muitas pessoas têm optado por não terem filhos e sim terem um animal de estimação. No caso, eles chamam de filho um cachorro ou um gato. Nesse contexto, a demanda por esses profissionais vem crescendo muito. É só você, por exemplo, ir num supermercado grande que você vai ver que sempre tem setores enormes dedicados exclusivamente à ração ou a utensílios para pets. Se você vai num shopping, você também encontra várias lojas dedicadas a pets. Isso mostra grande demanda por esse profissional atualmente. No caso, a demanda desse mercado, que é onde entra o médico veterinário se ele se especializar em animais de estimação. Por isso que eu coloco que com certeza eu cursaria. Outra faculdade que eu considero que eu cursaria é a faculdade de odontologia, até porque o Brasil é uma das referências mundiais na questão de odontologia, os famosos dentistas, devido à grande especialização desses profissionais. E como também é um mercado que traz um retorno financeiro consideravelmente alto, eu considero uma faculdade que eu cursaria, principalmente por conta da demanda, porque as pessoas precisam cuidar dos dentes, seja de restauração, limpeza, implante, aparelho, qualquer outra coisa, e também o retorno financeiro é muito alto. Qualquer restauração que você vai fazer hoje é R$ 300. Então, não que isso seja tudo lucro, mas é um retorno financeiro considerável. Uma faculdade que talvez eu cursaria seria a faculdade de enfermagem. A demanda é muito alta, a gente tem uma demanda muito grande por profissionais de enfermagem dentro do setor da saúde, devido ao crescimento e a sempre grande demanda por profissionais relacionados com a saúde. E também eu coloco ele no talvez porque a remuneração não é tão alta. Embora a demanda seja alta, a remuneração não é alta. Por isso que eu coloco em talvez. Dando sequência aqui, uma faculdade que também eu talvez cursaria seria a Faculdade de Relações Internacionais. Aqui, o grande ponto da Faculdade de Relações Internacionais é que você tem que ter um bom networking para você conseguir, por exemplo, oportunidades em excelentes empresas. Mas a Faculdade de Relações Internacionais cria um profissional que é muito importante para o mercado brasileiro, principalmente porque o Brasil é um país que exporta muito e importa muito também. E todas essas relações com empresas, com países de fora, é feito, tem participação de profissionais de relações internacionais, por exemplo, essa questão de logística e tudo mais. Então, como é um profissional que tem muita demanda, principalmente por conta de todo esse contexto de globalização e de negócios, eu considero ele como talvez cursaria. Só não coloco em eu cursaria, porque a demanda não é tão grande. A remuneração, dependendo de onde você trabalhar, é boa, só que para você atingir esses lugares, é necessário de um bom network. Então, devido a tudo isso, eu coloco ele no talvez. Beleza, daí dando sequência, outra faculdade que eu talvez cursaria seria a Faculdade de Ciências Contábeis. Por quê? A Faculdade de Ciências Contábeis é bacana se você vai abrir empresa, tá? Principalmente se você vai trabalhar por conta, você vai ter o seu próprio negócio, daí você pode ter uma remuneração mais alta. Mas assim, o que acontece? No Brasil, a partir do momento que você tem uma empresa de Simples Nacional ou maior,
você é obrigado por lei a ter um responsável de contabilidade. Esse é o primeiro ponto. Nem todo mundo tem tanta demanda para contratar um profissional de contabilidade para fazer várias coisas, mas você precisa ter um registrado. Então, a partir disso, você já vai ter uma certa demanda por registro de contabilidade. E segundo, o Brasil é um país que tem muitos problemas fiscais, ou seja, tem um contexto fiscal extremamente complexo. Nisso, muitas empresas, muitas pessoas físicas também vão procurar esse profissional justamente para conseguir, digamos assim, encontrar uma solução para os problemas fiscais. Nesse contexto, é um profissional que vai ter, sim, sempre muita demanda. Só que o grande ponto para você conseguir se desenvolver bem, ter uma boa remuneração, é somente se você empreender. Se você for trabalhar CLT, a remuneração não vai ser tão alta. Não tem essa possibilidade de ser uma remuneração alta. Então, por isso eu condiciono ele aqui no talvez. Dando sequência, uma outra faculdade que eu não cursaria seria a faculdade de letras. Embora a demanda por esse profissional seja muito grande, nós temos uma grande escassez de profissionais no mercado, mas isto é pontuado apenas porque ele é um profissional, infelizmente, desvalorizado. A remuneração não é tão boa quanto poderia a remuneração desse profissional. Os profissionais de letras, os professores, no caso, de português e por aí vai, e outras funções, poderia ser maior, mas como a gente não tem isso, infelizmente ele é um profissional desvalorizado, tanto é que a procura por pessoas de fazerem o curso de letras é cada vez menor, e isso você consegue observar em universidades públicas. Por exemplo, você pega uma universidade como a UEL, que é a Universidade Estadual de Londrina, no estado do Paraná, que é uma universidade consideravelmente renomada, eles simplesmente não conseguem fechar a turma de letras, justamente porque não tem mais procura, as pessoas não querem fazer mais esse tipo de curso, porque o retorno financeiro não é tão bom. Então, por isso, eu particularmente também não cursaria. Dando sequência aqui, uma faculdade que eu talvez cursaria seria a faculdade de fisioterapia. Por que ele entra no talvez? A remuneração não é tão alta, infelizmente ele não é tão valorizado, mas a demanda por esse profissional é muito grande, principalmente porque tem muitas pessoas que hoje em dia fazem academia e não fazem da maneira adequada, ou até mesmo fazem o famoso CrossFit. O que o pessoal costuma brincar é que quem faz CrossFit é a alegria dos ortopedistas e a alegria dos fisioterapeutas, porque tem sempre muitas lesões, muitas fraturas de ossos e tudo mais, e isso, quando acontece esse tipo de coisa, é necessário buscar por um profissional de ortopedia, no caso, um médico ortopedista, e também um profissional de fisioterapia. Então, a demanda por eles é sempre muito grande. Só que no caso do profissional de fisioterapia, infelizmente, a remuneração não é tão alta. Então, devido a esse contexto, eu coloco ele aqui no talvez cursaria. Obviamente, tudo isso que eu estou apontando aqui desses profissionais, sobre o que eles fazem e tudo mais, tem muitas outras coisas que a gente poderia contextualizar. Só que a partir disso, esse vídeo teria aqui várias e várias horas. Então, eu estou tentando colocar de uma maneira bem resumida e direta para vocês compreenderem. Daqui, dando sequência, um outro curso assim que eu acho que vale muito a pena, talvez muitas pessoas não concordem comigo, mas eu particularmente acho que vale muito a pena, é engenharia de produção. Porque esse é um profissional extremamente versátil, ele pode trabalhar em muitas áreas e se ele se direcionar bem, ele pode ter uma remuneração muito alta. Tá? Então, como é uma engenharia completa e que você pode ter uma remuneração muito boa e também não é um curso tão difícil, eu considero ele uma faculdade que eu cursaria, que é uma boa opção. Obviamente, dependendo do que você for querer trabalhar, vai ser necessário fazer uma especialização, certo? Por exemplo, se você vai querer trabalhar mais com automação, mais com elétrica, mais com gestão, mais com marketing, para tudo isso vai ser necessário de se especializar. Todavia, entretanto, as oportunidades para você ter uma boa remuneração são muito boas, por isso eu considero que eu cursaria. Na mesma linha, a gente pode colocar aqui engenharia de computação, justamente se você for se especializar mais na parte de desenvolvimento de sistemas, desenvolvimento de softwares ou de novas tecnologias, tá? Porque se for, por exemplo, trabalhar com desenvolvimento de produtos, no caso, desenvolvimento, sei lá, querer desenvolver um celular, não tem como, aqui no Brasil não é o foco. Não é a indústria para isso. Mas se você for, por exemplo, querer empreender, desenvolvendo soluções pequenas, direcionadas, vamos supor, uma empresa está precisando de um sistema de automação associado a um sistema, associado a toda a sua planta. O profissional de engenharia de computação pode fazer esse tipo de coisa. Por exemplo, quer interligar todo o sistema de câmeras com o sistema de portões, com o sistema de ponto e tudo mais. O profissional de engenharia de computação, se ele se especializar, ele pode fazer isso. Então, nesse tipo de situação, eu considero uma boa faculdade e também se você for trabalhar
com os sistemas. E a remuneração nesse tipo de contexto também é muito boa. Se você for observar, muitos profissionais que empreendem conseguem ter uma remuneração que ultrapassa a casa dos 10 mil reais. Por isso, eu considero uma boa opção e eu com certeza cursaria, até porque eu também gosto muito dessa área de tecnologia, certo? Dando sequência aqui, uma faculdade que eu também cursaria, que eu acho bem interessante, é a faculdade de Engenharia Civil, porque a gente está tendo um crescimento na construção civil em algumas regiões, por exemplo, você pega a região sul, a região norte e nordeste, tem uma expansão de construção civil considerável e para isso são necessários de muitos profissionais da construção civil. Nesse contexto, quando você for atuar nesse tipo de localidade, vale muito a pena. Então, por isso, eu considero que se for direcionado para essas regiões, se você não mora ou se você tem a possibilidade de ir, vale muito a pena, tá? E a remuneração também é consideravelmente boa, por isso que eu considero aqui que eu cursaria. Uma faculdade agora que eu também não cursaria, só para a gente equilibrar um pouquinho aqui, a faculdade que eu não cursaria seria a faculdade de turismo. Tá? Por que eu não cursaria a faculdade de turismo? Infelizmente, devido a essas questões dos conflitos internacionais, não que tenha gerado uma grande crise, mas existe um certo receio por muitas pessoas por causa dos conflitos internacionais. Você pega os conflitos no Oriente Médio, você pega os conflitos na Europa, você pega os conflitos na Ásia. Então, tudo isso acaba criando uma tensão no globo para quem quer, por exemplo, viajar. Diminui consideravelmente? Não diminui. Mas se a gente pegar uma perspectiva do contexto geopolítico de, por exemplo, nos próximos anos ter a possibilidade de ter uma guerra mundial, o que vai acontecer com a questão dos turistas? O que vai acontecer com a questão do turismo? Vai manter? Vai diminuir consideravelmente? Então, devido a essas situações, a esse contexto, seria uma faculdade que eu não cursaria. Eu optaria por outras coisas mais seguras. Uma faculdade que eu com certeza faria, que eu já fiz, é a faculdade de Engenharia Elétrica. Primeiro porque é o seguinte, se você quer um curso que sempre vai ter demanda para o resto da vida, é a área de Engenharia Elétrica. Por quê? Em algum momento a gente vai deixar de ter energia, em algum momento a gente vai conseguir, por exemplo, usar um celular, usar um computador, usar uma televisão ou qualquer outra coisa sem energia. As indústrias vão conseguir sobreviver sem energia, os hospitais. Nunca, isso nunca vai deixar de existir. Logo, o profissional de engenharia elétrica, ele é sim um dos mais essenciais no mercado de trabalho e ele vai continuar sendo. A gente sempre vai precisar. De acordo com o que, no caso, dependendo do que você for trabalhar, você pode ter uma remuneração muito alta. Obviamente, não é todo mundo que ganha bem, mas pela questão de demanda, é uma área que com certeza tem muita demanda, sempre vai ter e tem sim oportunidades para você ganhar muito bem. Por isso que eu considero uma faculdade que eu cursaria. Assim como a engenharia mecânica é tão importante quanto, por exemplo, uma indústria hoje não funciona sem engenheiros mecânicos. E o Brasil é uma potência mundial naquilo que tange a indústria alimentícia. Se a gente comparar o contexto do Brasil com outros países, o Brasil é uma potência. Só que para isso são necessários de engenheiros mecânicos para manter a produção, para manter o sistema industrial, para conseguir ampliar o sistema industrial da indústria alimentícia, que é o que vem acontecendo muito nos últimos anos. Nesse contexto, o profissional de engenharia mecânica é muito importante. Óbvio, assim como eu já falei antes, não é apenas com isso que ele vai trabalhar, assim como várias outras dessas profissões que a gente mencionou, mas é um ponto muito importante que precisa ser considerado. Daí, dando sequência, uma que eu talvez forçaria, que a gente pode pensar, a gente pode analisar, é a faculdade de educação física, principalmente associado aí aos personal trainers, perdão aí pela forma que eu falei, mas principalmente associado aos personal trainers, e muitas pessoas hoje em dia também, no caso assim, quando eu falo muitas, é comparado com o que era antigamente, mas não é muitas em termos de proporção à população brasileira. Mas assim, se você comparar com 10 anos atrás, hoje em dia, muitas pessoas a mais têm procurado por profissionais de educação física para auxiliar nos seus treinamentos, para auxiliar na academia e tudo mais, para, por exemplo, passar um treino, acompanhar e tudo mais, para ter um desenvolvimento físico mais saudável e sem ter riscos de se lesionar. Por isso, como tem um crescimento da sua demanda, eu considero uma boa opção de faculdade.
Mas aqui vai muito também do perfil da pessoa. Eu particularmente não tenho esse perfil e por isso eu considero uma faculdade que vai no talvez, nesse tipo de contexto. Porque assim, por exemplo, se você pega aqui todos os outros que estão aqui em cima, quase todos os tipos de perfis de pessoas conseguem trabalhar. Não tem que ter assim um perfil muito específico. Já o profissional de educação física, você tem que ter um perfil assim mais comunicativo. Isso é basicamente um requisito. E você também tem que gostar muito de ensinar. Então são vários requisitos assim importantes que consideram, no caso, que tornam ele uma faculdade que seja no talvez eu cursaria. Mas com certeza é uma boa opção e dependendo do que você vai fazer, você pode ter uma excelente remuneração. Uma que com certeza entra no não cursaria, e olha que eu trabalho com isso, é a faculdade de matemática. Eu sou professor de matemática, para quem não sabe, eu comecei a dar aula de matemática durante a faculdade de engenharia elétrica, mas hoje, vendo o nosso contexto, com certeza é uma faculdade que eu não cursaria, principalmente porque é muito desvalorizado, embora seja desvalorizado hoje. Se a gente pegar numa perspectiva aí de uns 10 anos para frente, no caso, numa probabilidade do cenário, avaliando as possibilidades, o que acontece? Como a gente tem cada vez menos oferta de profissionais de ensino e a demanda vai sempre existir, talvez no futuro seja mais valorizado financeiramente, mas hoje é pouco valorizado. Tanto é que só consegue fazer um dinheiro quem, por exemplo, procura por concurso público ou quem empreende na internet, que nem eu. Eu resolvi empreender na internet, mas eu também nem consigo ter um retorno financeiro considerável sendo professor de matemática, mas sim outras coisas que ser professor de matemática me permitiu. Por isso, entra como uma faculdade que eu não cursaria pelo fato de ser pouco valorizado, certo? Uma que eu talvez cursaria seria a faculdade, aqui eu coloquei advogado, mas é a faculdade de Direito. Por que que eu coloco no talvez? Primeiro, porque tem muita competição no mercado, isso é óbvio. É, no caso, a faculdade, assim, considerada por muitos que mais tem competição no mercado, mas você pode ganhar muito dinheiro. Você pode sim ser bem-sucedido, só que para isso é necessário meio que dois pontos. No caso dos dois, pelo menos um. Ou você empreende para você ter um bom retorno financeiro, ou você vai ter um bom network. No caso, ou você tem um bom network para conseguir assim crescer na área do direito. E também tem uma terceira opção que seria, no caso, o concurso público. Então, é basicamente assim, esses os caminhos para você conseguir ter um bom retorno. Logo, como o leque de oportunidades não é tão grande e também você tem toda essa questão da grande competição, eu coloco aqui no talvez. Mas sempre vai ser uma excelente opção de faculdade para quem tem o interesse e gosta da área. Dando sequência aqui, uma faculdade que eu acho que talvez cursaria também é a faculdade de jornalismo. Porque assim, se a gente pegar de 2015 para cá, essa profissão cresceu muito, principalmente por conta da internet, que permitiu o jornalista se conectar com mais pessoas. Por exemplo, jornalista esportivo. 10 anos atrás, era só no rádio e na televisão, aquele meia dúzia de jornalista, e é isso. Hoje em dia, a quantidade de jornalistas que a gente tem acesso na internet é muito grande. Por exemplo, quem acompanha um pouco o futebol, assiste 10, 15 jornalistas diferentes que só produzem conteúdo do seu time. Isso a gente consegue observar uma grande demanda por esses profissionais e também a remuneração é muito maior do que aquilo que já foi. Porque, por exemplo, quando você produz conteúdo para a internet, quando você consegue empreender, se você ganha, por exemplo, com as visualizações, mais, por exemplo, uma publicidade, você pode ter um retorno financeiro muito maior do que a pessoa que trabalhava antigamente só no rádio. Então, devido a isso, é uma profissão que se tornou muito mais valorizada e que vale sim a pena. A única questão que eu coloco aqui no talvez é que, primeiro, você tem que ser muito comunicativo, isso é essencial, é um requisito básico ser extremamente comunicativo e também a grande questão é até onde pode crescer. Tá? Se já atingiu o máximo, se pode crescer mais e tudo mais. Então, por isso eu coloco no talvez. Mas é um que quase fica aqui no eu cursaria. Tá? Mas eu, a princípio, coloco no talvez por causa desse grande requisito de ser comunicativo. Uma que eu não faria também é publicidade e propaganda. Embora eu ache uma excelente área, quem trabalha com marketing, mas nos próximos anos tem uma tendênciazinha, pelo que a gente está observando, de decrescer. Por quê? Hoje em dia, você simplesmente colocar anúncios na internet de tráfego pago ou pedir para um influenciador falar, olha gente, compre isso daqui ou pegue esse mouse aqui e compre.
Não é mais assim. Hoje em dia, para você conseguir fazer uma venda através da internet, você tem que criar uma história, você tem que ter um contexto. E por isso, somente investir em tráfego pago não é garantia. É necessário ter todo um contexto, por isso você precisa criar uma relação. E nisso entra muito o tráfego orgânico, que é a relação entre as pessoas. Isso está crescendo muito nos últimos anos aí na internet, e a perspectiva para os próximos anos é crescer cada vez mais. Por isso, o profissional de marketing, profissional de publicidade e propaganda vai perder um pouquinho do espaço que já conquistou tanto aí nos últimos anos. Por isso, eu particularmente não cursaria. Até porque você não precisa ser formado em publicidade e propaganda também para trabalhar com marketing. Basta você ter conhecimento, já que não tem nenhuma legislação que obrigue você a ser formado em marketing ou publicidade e propaganda. Beleza, dando sequência, uma outra profissão que talvez eu cursaria seria a faculdade de farmácia. Por que ela entra no talvez eu cursaria? Porque assim como os médicos, os enfermeiros e os fisioterapeutas, a gente vai ter muita demanda por farmacêuticos. Simplesmente. Porque as pessoas precisam de cada vez mais medicamentos, seja medicamento para obesidade, medicamento para pressão, medicamento para diabetes, medicamento para resfriado, suplemento alimentar e várias outras coisas. A gente precisa do farmacêutico. Tanto é que você anda, por exemplo, no grande centro de uma cidade, você vai ver que em cada esquina tem uma farmácia. Primeiro ponto, a demanda é muito grande. Só que a remuneração não é tão boa. Pelo tanto que ele trabalha, a remuneração não é compatível. Tá? Ele poderia consideravelmente ser melhor remunerado, poderia ter uma remuneração mais alta. Devido a isso, eu coloco aqui no talvez. Se ele tivesse uma remuneração mais alta, eu colocaria no eu cursaria. Outra que entra aqui no que eu não cursaria seria a faculdade de design. Porque você também não precisa ser formado em design. Você consegue, por exemplo, aprender hoje em dia tudo na internet. E não tem necessidade, por exemplo, que nem engenharia. Para você exercer a profissão do engenheiro, você precisa ter um registro junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, que é o CREA. Então, se você não tem o registro, você não consegue trabalhar. Já para a área de design, não tem essa necessidade, não tem esse requisito, você não tem nenhuma necessidade de registro. Logo, você não precisa fazer a faculdade de design, você pode aprender hoje tudo pela internet. Tá? Lógico que fazer a faculdade é sempre interessante, porque te dá um norte e tudo mais, te ajuda, mas se eu cursaria, não cursaria justamente por conta desse contexto. Nutrição é uma faculdade que eu cursaria, também devido a essa demanda de necessidade de cuidados com a saúde, só que também para você conseguir aqui ter uma boa remuneração de fato, somente se você empreender, tá? Seja na internet ou qualquer outra coisa. Trabalhar como CLT, como nutrição, não vai te dar muito retorno financeiro, por isso que eu considero aqui no talvez. Outro do talvez seria arquitetura e urbanismo, tá? Porque também, para você ter uma boa perspectiva de remuneração alta, somente se empreender. E por fim, uma que eu não cursaria. Na verdade, eu vou colocar que eu talvez cursaria seria a faculdade de biomedicina. Por que eu coloco no talvez? Porque nessa questão da indústria alimentícia, a gente sempre vai ter uma grande demanda por esses profissionais para a questão das análises laboratoriais. E também tem muitos que trabalham com a questão estética, que é essa questão dos botox e tudo mais. Como é que é a outra questão lá da harmonização facial? Tem pessoas que são formadas em biomedicina que trabalham com isso. Então, a gente pode colocar aí no talvez. Mas também, para você conseguir ter uma boa perspectiva de remuneração alta, acima dos 10 mil reais, somente se você empreender. Então, de modo geral, ficou assim o tier list das faculdades que eu cursaria, talvez cursaria e não cursaria aqui pra gente. Vou passar todas elas para vocês. Ó, eu cursaria. Começando com engenharia mecânica, engenharia elétrica, engenharia civil, engenharia de computação, engenharia de produção, odontologia, medicina veterinária, medicina, análise e desenvolvimento de sistemas, ciência da computação e psicologia. Essas eu com certeza cursaria em 2025. Talvez eu cursaria biomedicina, arquitetura e urbanismo, nutrição, farmácia, jornalismo, direito, né, no caso advogado, educação física, fisioterapia, ciências contábeis, relações internacionais e enfermagem. E não cursaria design, publicidade e propaganda, matemática, turismo, letras, administração, pedagogia e serviço social. Então ficou assim o nosso tier list. Antes de finalizar, pessoal, eu queria lembrar vocês sobre algo muito importante. Todas essas profissões aqui, se tem uma coisa que ajuda muito no crescimento para você poder aprender mais e se destacar no mercado de trabalho e dessa forma ter uma remuneração mais alta e conquistar os seus sonhos, é justamente ser fluente em inglês. Primeiro que no Brasil,
pouquíssimas pessoas são fluentes, menos de 1%. Então, se você alcança isso, alinhado aos seus conhecimentos da sua profissão, você já fica acima de toda a concorrência. E além disso, quando você é fluente em inglês, dependendo da área que você trabalha, você pode primeiro trabalhar no Brasil para empresas de fora e assim ganhar em dólar, que você vai ganhar muito mais dinheiro, ou você também tem a oportunidade de aprender mais, se destacar mais na sua área e assim conseguir crescer muito profissionalmente. Tudo isso você consegue com a fluência em inglês. Então você, se quer aprender inglês, não precisa se preocupar de fazer aqueles cursos que você demora 3, 4 anos para aprender verbo to be e ainda paga uma fortuna. Isso não existe mais, não é mais necessário. Hoje em dia você pode aprender muito mais rápido, aprendendo aquilo que você precisa de verdade para alcançar a fluência e, além disso, pagar um valor super barato, menos de R$ 400, que você ainda pode parcelar em até 12 vezes. Tudo isso você encontra na jornada do autodidata inglês. Então você, se quer crescer muito profissionalmente e ter uma ótima remuneração, não perde seu tempo. Comece a aprender inglês hoje mesmo. O link está na descrição e também no comentário fixado. E você que está assistindo esse vídeo, deixe aqui mais comentários se você concorda ou se você discorda do nosso tier list. Se você acha que faltou algum curso, em que posição você acha que ele ficaria? Comenta aqui embaixo de maneira educada, que isso é sempre muito importante para a gente e ajuda a deixar esse conteúdo cada vez mais rico. Não se esqueça também de se inscrever, ativar as notificações e deixar o seu like, porque isso é muito importante para a gente. E, obviamente, assista esse vídeo. Lá a gente traz mais algumas reflexões a respeito do mercado de trabalho, que com certeza vão te ajudar muito.